capítulo 53. Mel, abaixa só um pouquinho aqui, senão vai dar microfonia, tá? Pouquinha coisa. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia, Deus! Glória a Deus. Capítulo 53. Nós vamos ler alguns versos apenas. Glória a Deus. Aleluia! Glória a teu nome. Isaías capítulo 53, verso de número 4 e verso de número 10. Isaías 53, verso de número 4 e o verso de número 10. Eu vou ler uma vez e a igreja repete comigo, tá bom? Logo a seguir. Isaías capítulo 53, verso 4, somente a parte A do versículo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Vamos lá? Toda a igreja, só essa parte A do versículo, tá bom? 1, 2, 3. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Amém? Olha só, irmãos, numa outra tradução diz assim, ó: no entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando. Versículo 10, somente a parte A também. Versículo 10, somente a parte A. Olha só: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Vamos lá, toda a igreja. 1, 2, 3. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Verso 5, somente a parte A, mas ele foi ferido. Repita comigo: ele. Mais uma vez, toda a igreja: ele foi ferido. Ele foi ferido. Pode se assentar aí, glorificando a Jesus. Aleluia! Irmãos, presta atenção aqui, ó. Essa palavra ferido aqui, irmãos, quer dizer golpeado. Ele foi golpeado. Ele foi massacrado. Ele foi machucado. É o que essa palavra quer dizer, ferido. Quer dizer, ferido. Irmãos, as pessoas, elas têm o costume de dizer, isso eu estou dizendo ao longo desses pouco mais de 20 anos, que a gente se esforça para ser crente. E as pessoas, elas gostam demais do Jesus que cura, que liberta. Jesus Deus, do Jesus super-homem, do Jesus que efetua milagres. Há quem diga que tem pessoas que só servem a Jesus por causa disso, por causa dos milagres, por causa de tudo que Ele pode realizar. Eu gosto muito, irmãos, desse Jesus que cura. Aquela cura de Bartimeu, quem não gosta daquilo ali? Aquele clamor incessante de Bartimeu, e Jesus ouve Bartimeu no meio de uma multidão, no meio de um monte de barulho. Jesus ouviu Bartimeu. Quem é que não gosta daquela cura da mulher do fluxo de sangue? Quem não gosta de outras tantas mais situações em que Jesus cura, efetua milagre? Eu particularmente gosto desse Jesus.
Só que o Jesus, irmãos, por qual eu sou apaixonado é o Jesus homem. É o Jesus que nos evangelhos se manifesta como eu e você em alguns pontos, em algumas situações. É o Jesus que em alguns momentos ele tem vontade de parar. Isso eu me identifico, porque praticamente faz parte da minha vida. E faz parte da sua também. Porque vez por outras a gente quer parar. Eu me identifico muito com o Jesus humano. O Jesus, por exemplo, que chora. Eu, por exemplo, sou muito chorão. Eu me emociono muito fácil de ver um milagre acontecer na vida da Heloísa, de tudo correndo bem, de ver o meu cunhado abrir os olhos novamente e não depender mais dos aparelhos. Isso me causa choro, ver um pai que faz uma homenagem para uma filha, um esposo que cuida muito bem da esposa. Isso me emociona. Ver uma pessoa que há tanto tempo estava afastada e hoje está entre nós. Eu me emociono e sou muito mais apaixonado pelo Jesus humano do que pelo Jesus Deus, pelo Jesus que faz milagre, pelo Jesus que faz coisas extraordinárias. É esse Jesus que eu sou apaixonado. Jesus que sente sono, cansaço. O Jesus que sente fome. O Jesus que sente ansiedade e que vence a ansiedade. Isso está escrito em João capítulo 12. Porque antes mesmo da cruz, antes mesmo de ele passar pela cruz, pelo sofrimento do Calvário, ele já estava ansioso por aquele momento. E ele soube muito bem lidar com isso. É um Jesus que, como eu, que chora, que sente dores, que sente vontade de parar, que diz para o pai assim: pai, se possível for, me livra dessa situação, desse largo de lodo, desse charco de lodo. Então eu sou apaixonado, irmãos, por esse Jesus, pelo Jesus humano, pelo Jesus que se coloca no lugar dos outros, o Jesus que sente compaixão. Se você olhar em alguns textos da Bíblia, você vai encontrar o Jesus que sente compaixão com aquela situação em que a mulher tinha enterrado seu marido, era viúva e agora está enterrando seu filho, a viúva de Naim. E Jesus olha para aquela mulher e sente compaixão dela. E você sabe, irmãos, o que significa a palavra compaixão? É sofrer junto com. É se colocar na mesma situação que o outro está. Eu, por exemplo, sou apaixonado pelo Jesus que chora. Lá em João capítulo 11, quando chora porque o povo amava demais Lázaro. E toda a região de Betânia, junto com as suas irmãs, choravam a morte daquele homem, que, segundo a tradição, era muito rico e ajudava muita gente pobre na cidade. E agora estava morto. E Jesus chorou. Então, irmãos, eu sou apaixonado por esse Jesus. Por exemplo, o Jesus humano, ele foi ferido de diversas maneiras na sua vida. O Jesus humano, na qual nós estamos falando, da qual eu e você serve, ele foi ferido na sua mente, uma pressão psicológica muito grande. O Jesus do qual nós estamos falando aqui, ele foi ferido na face, através da cusparada, através da bofetada que ele tomou. O Jesus do qual nós estamos falando aqui nessa noite, ele foi ferido nos pés, ele foi ferido nas mãos, ele foi ferido na sua cintura ao lado e foi ferido nas costas quando lhe chicotearam. Então, irmãos, quando a gente olha para esse Jesus humano, a gente se identifica melhor, porque a gente passa a ver um homem como eu e você, que sente as mesmas situações e paixões, porém sem pecado, diz o escritor aos Hebreus. Mas a gente precisa entender que o Cristo que nós servimos passou pelas mesmas situações que você passa. Passou pelas mesmas intempéries, pelas mesmas desavenças que a vida também nos faz enfrentar. Este é o Jesus que nós servimos. Será que você pode adorar Ele nessa noite? Este é o Jesus que nós servimos. Agora presta atenção aqui, irmãos, ó. Cada ferida de Jesus no seu corpo,
Cada ferida de Jesus, seja no âmbito psicológico, ou seja no âmbito físico, cada ferida que Jesus sofreu na sua vida, trouxe uma cura para determinada parte da nossa vida, para determinada área da nossa vida. Jesus foi ferido na mente, no psicológico. Jesus foi ferido na onde, igreja? Jesus foi ferido na onde? Na mente. Jesus foi ferido nas? Jesus foi ferido nas? Jesus foi ferido nos? Jesus foi ferido em alguma parte do seu corpo. E isso, trazendo para o mundo espiritual, nos traz cura e restauração para a nossa vida. Então, quando Jesus ele é ferido na sua mente, isso vai trazer cura para onde? Isso vai trazer cura para onde? Irmão, vocês não estão entendendo, vamos lá. Quando Jesus é ferido na mente, automaticamente isso vai trazer cura na onde? Na mente. Quando Jesus é ferido nas mãos, vai trazer cura na onde? Nas mãos. E aí você interpreta da maneira que Deus te der. Que a mão serve para quê? Para apalpar, para abraçar, para pegar nas mãos, para colocar a espada nas mãos, para empunhalar o escudo. Para tudo isso serve as mãos. Porque eu quero me apegar, irmão, somente um tipo de ferida que Jesus sofreu aqui. Porque se eu fosse falar dos 6 ferimentos de Jesus aqui, a gente ia gastar horas e horas. Mas a gente vai se ater somente a um tipo de ferida que Jesus teve, que foi a ferida da mente, do psicológico. Perceba, irmãos, tenta acompanhar o meu raciocínio. Jesus foi preso na quinta-feira, 11 horas da noite. Que horas? Que horas Jesus foi preso? 11 horas da quinta-feira. Jesus foi preso. Foi preso na quinta-feira, 11 horas da noite, por uma multidão que vinha com porretes e espadas, acompanhada da cúpula sacerdotal. Estava lá todos os homens religiosos e uma grande multidão com eles, todos incitados para fazer mal a Jesus. Quando eles prendem Jesus, irmãos, a partir dali começa uma grande luta e uma grande guerra na mente de Jesus. Jesus passa a ser bombardeado. Porque se Jesus foi preso na quinta-feira, mais ou menos 11 horas da noite, e ele foi crucificado na sexta-feira, às 9 horas da manhã, quantas horas se passaram? Foram mais de 10 horas. Porque eu estou falando só da crucificação. Eu não estou falando da sua morte, que foi às 15 horas. Então você pode colocar, irmãos, nesse espaço de tempo aí, mais de 10 horas, em que Jesus sofreu uma pressão psicológica muito grande. Jesus sofreu uma grande tensão psicológica. Jesus sofreu uma grande acusação na sua mente e uma grande tensão psicológica por parte dos homens religiosos e por causa da multidão. E tudo isso, irmãos, aconteceu com Cristo para que eu e você pudesse ser curado na onde? Na mente. Então Jesus passou mais de 10 horas sendo acusado, afligido, insultado, para que eu e você pudesse ter uma saúde mental boa, para que eu e você pudesse ter uma saúde mental proveitosa, para poder lidar com as situações da vida. Porque você já percebeu, uma pessoa cansada mentalmente, ela não consegue pensar. Uma pessoa cansada mentalmente, ela não consegue raciocinar. Uma pessoa cansada mentalmente, ela não consegue agir. Ela não consegue dar um frente. Uma pessoa que está cansada mentalmente, irmãos, ela não consegue tomar as decisões que ela precisa tomar.
Agora perceba, presta atenção aqui, ó. Aumenta mais aqui o microfone. Jesus sofreu por mais de 10 horas essa pressão psicológica. Das 23 horas de quinta-feira até mais ou menos meio-dia da sexta-feira. Foram mais de 10 horas de pressão psicológica constante. Foram pressão psicológica de todos os lados, irmãos. Primeiramente, de Caifás, o sumo sacerdote, que era o pastor da época, o maior teólogo do mundo, frente a frente com Jesus, acusando ele de todas as formas. Caifás e todos os religiosos. Jesus sofreu pressão psicológica de 2 homens anônimos, que a Bíblia não fala o seu nome, mas foram contratados para quê? Para contar mentiras contra Jesus. Absurdo, né? Jesus sofreu pressão psicológica do governador Pilatos. Jesus sofreu pressão psicológica da multidão enfurecida que gritava cada vez mais alto: solta Barrabás e crucifica o Cristo. Jesus sofreu pressão psicológica da tropa do exército romano. Por quê? Porque aqueles homens pegaram uma capa vermelha, colocaram sobre Jesus, teceram uma coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça e lhe deram um bastão de rei, um pedaço de galho de árvore, e começaram a zombar de Jesus, dizendo: viva o rei dos judeus, viva o rei dos judeus. Jesus sofreu pressão psicológica, já pendurado na cruz, das pessoas que passavam pelo Calvário e caçoavam, e insultavam e falavam palavras de maldição para Jesus no alto da cruz. Jesus sofreu a pressão psicológica também do ladrão da cruz. Existem escritores dos evangelhos que dizem que os 2 ladrões insultavam Jesus. Outros escritores dos evangelhos dizem que Jesus sofreu pressão psicológica de somente um. Seja qual for a situação, quando a gente pensa que acabou a pressão psicológica, Jesus está sofrendo também na cruz, pendurado. Então, irmãos, eu quero que você entenda de uma vez por todas que o fato de Jesus ter passado o que ele passou no seu corpo não foi em vão. Para cada ferimento de Jesus no seu corpo tem um sentido espiritual para mim e para a sua vida. Para cada ferimento de Jesus no seu corpo, seja ele físico ou mental, psicológico, tem um significado espiritual para as nossas vidas. Perceba, irmãos, que em todas essas horas de pressão psicológica de todos os lados, irmãos, vamos ser sinceros aqui, tem gente que não aguenta uma pressão. Tem gente que não aguenta uma pressão muito grande. Sim ou não, igreja? Tem gente que, se o chefe começar a apertar muito, ele já pula alto, ele esquece que é crente. Sim ou não? Tem gente, irmãos, que é crente, é homem e mulher de oração, mas quando a pessoa começa a tirar do sério, a pessoa já começa a se perder. A gente não aguenta uma pressão psicológica. Ou você aguenta? Você que trabalha com público aí, a Viviane que o diga. Trabalhar com público é fácil? Que dificuldade trabalhar com público, não é verdade? Trabalhar com cliente, meu pai, irmãos, teve boteco durante toda a minha vida de infância, desde os 7 anos de idade até hoje. E eu sempre estava lá, desde os 7 anos, carregando as caixas de cerveja, caixa de engradado de refrigerante, aquele negócio pesado, mas ele me obrigava a carregar. Vai, você aguenta, você aguenta. E eu aprendi, irmãos, eu cresci com meu pai falando para mim isso. O cliente nunca está errado, ele sempre tem razão. Quem já ouviu isso? Aí, irmãos, quando a gente vai passar por uma pressão psicológica dessa, a gente não aguenta. A gente já pula alto e esquece que é crente. Agora imagine Jesus, por mais de 10 horas sofrendo aquela pressão psicológica. E no verso de número 7 do capítulo 53 de Isaías, versos 7, capítulo 53, diz assim, ó, na nova tradução, uma tradução mais fácil: ele foi tratado cruelmente e torturado,
Mas ele não protestou, ou seja, não abriu sua boca. Ele ficou calado como um cordeiro que é levado para o matadouro. Ele era como uma ovelha que fica calada diante dos seus tosqueadores. Ele nunca abriu a boca para se defender. Perceba, irmãos, que a pressão psicológica que Jesus sofre na sua mente é como um benefício para mim e para você. Por mais de 10 horas que Jesus passou calado, foi para te dar uma mentalidade saudável, para que você possa lidar com as situações da vida, aprender a resolver os problemas, aprender a resolver as circunstâncias e não baixar a guarda, sabendo que Deus está no controle de tudo, está cuidando da sua casa, da sua família e da sua parentela e dos seus projetos. Então tudo que Jesus passou na sua mente foi para te dar cura. Aleluia. Na sua mentalidade. Agora perceba, irmão, a mente do humano, a mente do ser humano é a parte inteligente e também muito sensível do ser humano. Por quê, irmão? Você já percebeu como o homem tem um dom extraordinário de inventar coisas, de criar coisas? Se você olha para esse forro aqui, ó, você vê só essas placas, né? De drywall, e vê essas luzes tudo no lugar, mas por trás disso aqui tem uma engenhosidade muito grande para poder segurar todo esse forro. Vocês precisam ver como é esse altar aqui por baixo sem essas lâminas aqui, ó. Isso é uma engenhosidade daquele que criou. Parece uma colmeia isso aqui, cheio de quadrado, uma estrutura, irmão, forte para aguentar qualquer gordinho aqui em cima. Qualquer gordinho ou uma dúzia de magrinho que tiver aqui em cima pulando, o negócio vai aguentar. Por quê? Porque a inteligência humana, irmãos, criou tudo isso aqui. Agora perceba, irmão, se no cenário da vida você não está com a sua mentalidade preparada, se no cenário da vida você não está com a sua mentalidade saudável, com a sua mentalidade pronta, com a sua mentalidade preparada para lidar com as situações, como é que você vai fazer? E o cristão precisa estar com a sua mente saudável, para que quando vier as situações e as intempéries da vida, ele possa resolver os problemas e não baixar a guarda, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Uma pessoa de mente saudável, o que ela faz no meio do problema? Ela espera Deus trabalhar, ou espera Deus agir. E uma pessoa de mente fraca, de mente perturbada, de mente doente, vai fazer o que, irmão? Ela vai agir por impulso. Ela vai tomar decisões precipitadas. Só que Jesus nos reuniu aqui nesta noite para dizer para mim e para você que o sofrimento que Ele passou lá no Calvário, através da sua pressão psicológica, foi para te dar uma mente saudável, para você resolver os problemas da sua vida e não abandonar a sua casa, a sua família e a sua chamada. Receba nesta noite uma mente saudável para resolver os problemas dessa vida. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Agora, uma pessoa de mente fragilizada, de mente doente, de mente totalmente caótica e deteriorada, irmãos, no meio do problema ela faz o quê? Ela age por impulso. Ela se separa na primeira oportunidade que ela tem. Ela pede o divórcio já na primeira oportunidade. Ela nem pensa duas vezes. Uma pessoa de mente fragilizada, ela age por impulso. Ela age por precipitações. Ela não pensa no que está fazendo. Uma pessoa com a mente doente, com a mente deteriorada, ela não consegue pensar nos problemas que estão à sua volta. E aí ela vai e age por impulso. Irmãos, perceba uma coisa interessante. Eu ainda estou falando de uma mente que o cristão precisa ter, uma mente saudável. Porque quando ele tem uma mente saudável, ele raciocina, ele pensa, ele age com prudência, se ele é inteligente naquilo que ele faz. Se você olhar Lucas capítulo 24, verso 45, os discípulos antes de Lucas 24, 45 é um. E os discípulos depois de Lucas 24, 45 é outro. Parece que eram outros homens, outras pessoas com outras mentalidades.
O que está escrito lá, pastor? Perceba. Então Jesus abriu a mente dos discípulos. Para quê, pastor? Para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Perceba, irmãos, que enquanto os discípulos não entendiam as Escrituras Sagradas, eles estavam com a mente deteriorada, doente, atrasada. Só que quando Jesus abre a mente deles e eles passam a entender a verdade das Escrituras, aí eles nunca mais são as mesmas pessoas. E é isso que Deus quer fazer comigo, é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer transformar nossa vida de uma maneira tal para que nós venhamos ser pessoas saudáveis, mentalmente falando, para poder lidar com as situações e não baixar a guarda. Ao contrário, ir para a oração sabendo que Deus tem o poder de mudar a nossa vida, a nossa história e a nossa trajetória. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Os discípulos, antes de abrir a mente, estavam com medo, e depois estavam cheios de coragem. Os discípulos, antes de Jesus abrir a mente deles, estavam com medo, estavam escondidos, estavam trancados, estavam totalmente estacionados, estagnados, presos nos seus problemas. Só que quando Jesus aparece e abre a mente daqueles homens, eles saem de dentro da casa, eles vão para a guerra, eles vão para a oração, eles vão para o culto, eles vão participar, eles vão trabalhar, eles vão guerrear. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus está dizendo para nós nesta noite que está curando a nossa mente, para que a gente possa guerrear, pelejar, lutar e não baixar a nossa guarda diante das lutas e das dificuldades. Um crente de mente saudável, ele não baixa a guarda no meio da luta. E o cristão, irmãos, ele precisa ter uma mente forte e vigorosa. Foi por isso que Cristo sofreu essa pressão psicológica por mais de 10 horas, para que a gente pudesse ter uma mente saudável. Mas percebe, irmãos, uma coisa: a nossa mente, por mais que ela seja pensante e tenha raciocínio, quando a gente tem uma mente saudável, a nossa mente é um pouco fragilizada, é um pouco vulnerável. Por quê? Por causa das acusações. A gente se abate por qualquer palavra que a gente ouve. A gente se entristece por qualquer insulto que a gente sofre, por qualquer palavra negativa que as pessoas lançam sobre nós. A gente desanima muito fácil. Irmãos, se você parar para pensar, eu quero que você leia isso aqui a partir do capítulo 26 de Mateus até o 28, para você ver os insultos que Jesus passou aqui. Jesus está sendo acusado de alguém que blasfema contra Deus e que quer ser contra alguém que quer se rebelar contra o imperador. Irmãos, imagine você ser acusado de algo que você não fez. Imagine você ser acusado e ficar preso por algo que você não cometeu. E Jesus estava passando por isso naquele momento. Estava sendo acusado, estava sendo insultado por algo que ele não havia cometido. E qual que é a reação de Jesus? Silêncio. Silêncio absoluto. Isso fala de mentalidade, isso fala de maturidade, irmãos. E a gente se abate com muita facilidade com palavras que nós ouvimos. E a gente precisa, irmãos, amadurecer. A gente precisa crescer espiritualmente, porque o apóstolo Paulo escreve: eu não pude dar uma comida mais pesada para vocês. Por quê? Porque vocês ainda são crianças espirituais. Vocês precisam tomar leite e não estão prontos para comer uma comida mais forte. Então, irmãos, a nossa mentalidade precisa estar preparada para aquilo que a vida vai nos oferecer e para aquilo que as pessoas vão lançar nas nossas vidas. Eu quero Jesus, só que por causa daquilo que eu ouço, eu não quero mais. Eu quero ser obreiro, mas por causa daquilo que eu ouço, eu não quero mais. Eu quero louvar ao Senhor, só que por causa daquilo que eu ouço, eu não quero mais louvar.
Eu quero trabalhar para Jesus, mas por causa daquilo que eu ouço, eu não quero mais trabalhar. Só que Jesus não, irmãos, aguentou mais de 10 horas aquela pressão psicológica. E lembre-se, Jesus era como eu e você, homem sujeito às mesmas dores e paixões, porém, sem pecado. Olha só, irmãos, o que diz Romanos capítulo 8, verso 1. Agora já não existe nenhuma condenação. Condenação na onde, pastor? Na mente. A nossa mente, irmãos, quando está fragilizada, doente, quando está deteriorada por alguma situação, a gente muito fácil aceita as acusações do diabo. E a gente precisa ter a nossa mente bloqueada contra isso. Porque a Bíblia nos diz que Jesus de Nazaré já nos perdoou de todos os nossos pecados. Então saia daqui nesta noite perdoado pelas suas falhas, perdoado pelas suas transgressões, sabendo que o Deus já perdoou aquilo que você cometeu a semana passada, o ano passado, há 10 anos atrás. Jesus já jogou no mar do esquecimento e passou uma borracha. Agora é coisa nova, momento novo, história nova, e Deus quer trabalhar na minha, na sua vida, te colocar de pé e trabalhar dentro deste vaso para a honra e glória do nome dele. E se a nossa mente está fragilizada, a gente aceita com muita facilidade as acusações do diabo. Olha só, irmãos, o que diz Efésios capítulo 6, verso 17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete coloca na onde, irmãos? O capacete coloca na onde, irmãos? O capacete da salvação, o capacete da armadura da qual Paulo fala aos Efésios, é colocado na cabeça, como sinônimo de quê? De proteção. Então perceba, irmãos, que a minha mente, a sua mente, está protegida contra qualquer acusação do diabo. Quando eu estou em Cristo Jesus de verdade, eu estou falando em Cristo Jesus, eu não estou falando meio a meio não, eu estou falando, quando nós estamos em Cristo Jesus de verdade, o perdão de Deus nos alcança, Ele nos dá um capacete, e toda a seta do diabo bate e cai, porque nós somos lavados, remidos e perdoados pelo sangue do Cordeiro. Esta é a maior verdade do Evangelho, irmãos, e a gente precisa tomar posse daquilo que a palavra nos diz. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele assim, ó, Jesus já te perdoou. Olha para ele, diga assim, ó, diga com autoridade, Jesus já te perdoou, varão. Jesus já te perdoou, varoa. Jesus já te deu uma nova chance. Então se levante, se coloque de pé, sacode a poeira, recomeça novamente, mas não deixa o diabo te acusar de mais nada. Para encerrar, irmãos, a nossa mente precisa ser forte e vigorosa. Por quê, pastor? Porque 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo escreve: sobre todas essas coisas, nós temos a mente de... Então, irmãos, se uma vez que nós temos a mente de Cristo, nós precisamos pensar como Ele pensava. Nós precisamos agir como Ele agia. Nós precisamos se comportar como Ele se comportava. Você já percebeu, irmãos, quanta gente apareceu para insultar e acusar Jesus de coisas que Ele não havia feito? E isso entrou no seu coração? Isso entrou na sua mente, irmãos? Não entrou, porque ele estava bloqueado pela unção de Deus naquele dia. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus quer te dar saúde mental e quer bloquear sua mente para que nada de fora, exteriormente falando, possa entrar, te atrapalhar, te estagnar, te paralisar. Ao contrário, quando nós temos a mente de Cristo, nós se levantamos e vamos adiante, sabendo que o nosso Deus é o Deus que cuida de tudo, nos fortalece, nos coloca de pé para a glória do teu santo nome. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Pode aplaudir ela com alegria. Glória a Deus. Bate palma e dá glória.
Bate palma e receba uma mentalidade saudável. Receba uma mente saudável, sabendo que Cristo sofreu na mente para te dar cura na sua mente também.